a nossa live, nossa 7ª aula do nosso programa Ozônio Essencial. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Laís Masson, eu sou enfermeira, sou especialista em ozonioterapia e aqui neste programa eu ensino profissionais da área da saúde potencializarem os resultados dos seus pacientes e faturar acima de R$6.000. Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema de ozonioterapia na estética. Como que a gente consegue utilizar essa prática no nosso dia a dia, nas patologias relacionadas à estética. Então, se você aí conhece algum esteticista, algum profissional da saúde que trabalha com estética e ainda não utiliza ozonioterapia, compartilha com ele esta live, que nós vamos ter muito conteúdo enriquecedor para que você consiga praticar essa terapia com muita eficácia, para que você consiga também trazer resultados para os seus clientes e para você também profissional. Bom, pessoal, para a gente falar de ozonioterapia na estética, a gente não pode esquecer dos mecanismos de ação que o ozônio traz para a gente. Um dos mecanismos de ação muito importante relacionado à estética é a modulação do meu processo inflamatório. Quando o ozônio entra em contato com o nosso plasma sanguíneo, através de uma via sistêmica, nós iremos ter diversas reações. E uma dessas reações é a ativação de um fator de transcrição nuclear chamado NRF2. O NRF2, ele é responsável por inibir as citocinas inflamatórias e ele vai ativar citocinas anti-inflamatórias no meu organismo. Então, pessoal, aqui nesse mecanismo de ação, eu consigo pensar, por exemplo, num paciente de emagrecimento. Pacientes de emagrecimento, não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas pessoas que estão tentando emagrecer, que precisam emagrecer, muitas vezes fazem aquelas dietas super restritivas, né? Que não pode um monte de coisa, só que elas acabam se esquecendo que o organismo pode estar inflamado. Então o ozônio, ele tem a tendência de desinflamar esse organismo e, consequentemente, o seu paciente começa a emagrecer, né? Um dos pontos que eu gosto de trabalhar bastante é a ozonioterapia sistêmica nesses pacientes e eu também consigo utilizar o ozônio de forma local. No local, o que acontece? Nossa célula de tecido adipócito, né, que é a nossa célula de gordura, como o ozônio ele é um oxidante, o que ele vai fazer com essa célula de gordura? Quando eu aplico o ozônio no local, essa célula de gordura ela tende a fazer uma lipólise. Essa lipólise é então a quebra dessa gordura. A célula de gordura ela é composta por três triglicéridos, né, que é os ácidos graxos que são ligados a um glicerol. E quando eu aplico o ozônio nessa área, nesse tecido adiposo, o que acontece? Ele vai, através da sua oxidação, quebrar, então, separar essas células de gordura. E aí, então, eu tenho a quebra de célula de tecido adiposo. A tendência, pessoal, quando eu quebro uma célula de tecido adiposo, é que essa gordura se desfaça e ela vai para o fígado. O fígado é responsável por, então, filtrar essas células. Então, é muito importante, quando você for trabalhar com um paciente de emagrecimento, que você esteja muito atento à destoxificação deste fígado, para que esse processo de emagrecimento acelere, né? E que o seu paciente consiga também ter os resultados adequados. Então, eu gosto bastante de associar ozonioterapia sistêmica e ozonioterapia local para esses pacientes de emagrecimento.
Eu também consigo utilizar para pacientes de lipedema. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa patologia, mas o lipedema é quando o paciente ele tem um acúmulo de gordura nos braços e nas pernas. E muitas pessoas às vezes nem sabem que tem lipedema. Então o ozônio ele também vai favorecer nesses casos. Por quê? A gordura do lipedema ela é uma gordura diferente. Então não adianta o paciente fazer drenagem linfática. Muitas vezes ele tem muita dificuldade de emagrecer fazendo dietas. Por quê? Porque ela é uma gordura inflamada. Então a ozonioterapia também é eficaz nesses casos, né? Você trabalha aí de uma forma sistêmica nesses pacientes e também aplicando local, ozônio no local, que através desses mecanismos de ação que a gente citou aqui, é possível que o seu paciente tenha resultados, tá? Das patologias que também a gente consegue trabalhar através do mecanismo de ação de aumento de oxigenação no local. É a celulite, são as estrias, é a flacidez. Essas 3 patologias que eu citei aqui, olheiras também, tá? É quando naquele local existe uma falta de oxigênio. Na estria, eu tenho quebra da minha fibra de colágeno, por isso que fica aquela cicatriz. Na celulite, eu tenho um processo inflamatório no local por conta da falta desse oxigênio. Então, o ozônio, como que ele atua nesses casos? O ozônio, ele vai ativar o mecanismo das minhas hemácias. As minhas hemácias que são responsáveis por carregar oxigênio para todo esse tecido. Então, a ozonioterapia, ela também é capaz de aumentar a oxigenação nesses casos. Então, também consigo ter um resultado muito satisfatório quando eu utilizo para essas patologias, tá? Então, aqui nós já falamos de emagrecimento, de lipedema, estria, flacidez, celulite, entre diversos mecanismos de ação que a ozonioterapia vai atuar. No rejuvenescimento desse paciente. Por quê? Um dos mecanismos de ação também da ozonioterapia é que como ele é um oxidante temporário, quando entra em contato com o meu corpo, ele vai, através de vários fatores, ativar as minhas enzimas antioxidantes. Por isso que muitas vezes vocês ouvem falar que o ozônio é um antioxidante. Na verdade, não. Na verdade, ele é um oxidante, porém temporário. Quando eu ativo as minhas enzimas antioxidantes, daí então eu consigo pensar no rejuvenescimento. Por isso que ele também é tão importante para a imunidade desse paciente. E lembrando, pessoal, que eu posso utilizar a técnica de ozonioterapia junto com outras técnicas. Se você é esteticista ou se você trabalha com outras técnicas, você pode também associar, né, a ozonioterapia junto com outras técnicas. Por quê? Você vai ajudar o seu organismo a desinflamar, a ativar essa cascata antioxidante, ou seja, o seu resultado será muito satisfatório, né? E lembrando, hoje em dia, que quem não trabalha com ozonioterapia, quem não adere à prática da ozonioterapia, tá perdendo tempo na hora de você trazer resultados para esses pacientes. Por quê? Porque com esse tanto de mecanismo de ação que a gente falou, entre outros, né, que existe, que a ozonioterapia traz, quando você associa ele com outras técnicas, você tem um resultado muito mais satisfatório, né, pessoal? Se alguém trabalha aqui com ozonioterapia na estética, deixa um comentário aqui pra gente falar um pouquinho se teve já resultados satisfatórios. Eu já tive vários resultados muito bacanas e às vezes eu nem vou tratar o paciente para emagrecimento ou para estética, mas consequentemente os pacientes relatam que quando utilizam a ozonioterapia, eles acabam emagrecendo, né?
E muitas vezes é por isso, porque esse paciente tá ali inflamado, você acaba com a inflamação desse paciente, então, consequentemente, ele vai começar a emagrecer, tá? Sobre vias de aplicação, como eu falei para vocês, eu gosto bastante de associar uma via sistêmica com uma via local, tá? Eu acho que quando você associa essas duas vias junto com uma suplementação adequada do seu paciente, você consegue também ótimos resultados muito satisfatórios. Então, quando você for tratar um paciente, você não pode esquecer de fazer uma boa anamnese com ele, de analisar exames laboratoriais, de ver se esse paciente realmente ele está preparado, né, para receber a terapia. Lembrando, pessoal, que como ele ativa hemácias, se esse paciente tiver anêmico, provavelmente você não terá bons resultados, né, com a ozonioterapia sistêmica. Então, é importante que você faça uma avaliação dele bem adequada, tá? Para que você saiba se ele está preparado para receber. Caso esse paciente não esteja preparado para receber a ozonioterapia naquele momento, você deixa o organismo dele em equilíbrio através de suplementações, através de algumas técnicas, né, que a gente pode associar. Você faz a limpeza do terreno biológico desse paciente, né, que é a retirada de metais tóxicos, a retirada de parasitas, e aí, consequentemente, você vai ter um grande resultado, um resultado muito satisfatório, tá? Para melasmas também a gente consegue trabalhar paciente com rosácea. No melasma, pessoal, eu posso aplicar ozonioterapia sistêmica, né? Eu gosto bastante de utilizar a via retal, tá? Para esses pacientes, porque o melasma, ele atinge muito o intestino. Provavelmente esse paciente tem uma desbiose, então você tratando o intestino dele, aí você pode fazer aplicações locais no melasma, na própria mancha mesmo, ao redor, não é dentro, tá? Mas é ao redor, que aí você também vai diminuir processos inflamatórios, tá? Você vai aumentar a oxigenação desse paciente. Então a tendência é que essas manchas clareiem, né? Nas olheiras também eu posso utilizar. Nas olheiras eu vou aumentar a oxigenação no local, então eu consigo ali, através desse oxigênio, ter um clareamento bem satisfatório. Então também consigo trabalhar. São um leque de oportunidades que você consegue trabalhar com a ozonioterapia. Ai, Laís, mas eu não tenho nenhum outro aparelho a não ser o de ozonioterapia. Eu consigo trabalhar com a estética? Sim, pessoal, vocês conseguem tranquilamente trabalhar só com o aparelho de ozônio nas patologias que envolvem a estética, tá? Tranquilamente, pessoal. Eu tenho ótimos resultados, tá? Somente fazendo ozonioterapia, suplementação dos pacientes, enfim. Pessoal, falando de dosagem agora, dosagem vai depender muito de cada paciente, tá? Como a gente falou aqui, é preciso que você faça uma avaliação adequada, tá? Para que você consiga estabelecer aí como que você vai trabalhar, as vias que você vai trabalhar. Mas eu já te adianto, tá? Que quando você for pensar em dosagem, você precisa sempre pensar que menos é mais. Então, você começa com uma dosagem pequena e você vai aumentando gradativamente, tá? Eu acho que dessa forma você consegue modular bem o organismo do paciente para que ele consiga responder melhor à terapia, tá, pessoal? E aí vai de cada um, você precisa analisar mesmo cada paciente é um caso. E lembrando que para as aplicações locais existem vários estudos. Eu já ouvi bastante profissionais falar que a janela terapêutica fala que 20 microgramas que é para um resultado anti-inflamatório. Pessoal, quando você faz ozonioterapia local, alguns estudos já falam que a partir de 5 microgramas você consegue ter um resultado bem bacana, tá?
Então, se você aplicar 20, além do paciente sentir muita dor, né, porque dói, é besteira, é bobagem. Você consegue trabalhar com uma concentração menor e ter resultados adequados tanto quanto, tá? Então, eu prefiro começar com uma dosagem menor e ir aumentando gradativamente, tá? Bom, pessoal, alguém aí trabalha com ozonioterapia? Quer tirar dúvidas? Vamos ver, eu vou abrir agora para perguntas. Boa noite a todos, adoro o seu conteúdo, obrigada. Excelente mesmo, já quero, bora fazer ozonioterapia. Tira a vontade de comer doce? Não, não tira a vontade de comer doce, tá? Pra tirar a vontade de comer doce, a gente usa algumas outras estratégias, tá? Como suplementação, picolinato de cromo, eu gosto bastante de trabalhar, que eu acho que tira essa vontade de comer doce. Você precisa pensar que quando o paciente tem um apetite muito aumentado, pode ser que ele tenha alguma deficiência de alguma vitamina. Então, você precisa estabelecer o organismo dele, deixar ele em equilíbrio para então começar aí a associar a ozonioterapia, tá? Fala de redução de gordura na papada, por favor. Olha, pessoal, é possível, tá? Na papada, a gente pode trabalhar aí com uma via sistêmica para trabalhar processos inflamatórios e a gente pode aplicar no local também. Lembra que eu falei que quando a gente aplica no local, a gente tem a quebra, né, dessa célula adiposta. Então, quando a gente faz, né, a quebra dessa célula, a gente consegue dissociar ali a gordura no local. Então, eu posso trabalhar em papada, posso trabalhar no abdômen, posso trabalhar em glúteo, posso trabalhar em qualquer local que eu queira quebrar ali células de gordura, tá? Então, é possível sim trabalhar com ozonioterapia nesses casos. Para acne é bom? Sim, pessoal, para acne é excelente. Para acne, a gente entende que a pele, ela é como se fosse um espelho do nosso organismo. Quando o nosso organismo ele está muito inflamado, ele está muito intoxicado, ele acaba exteriorizando, né? Muitas vezes em forma de acne. É claro que a acne envolve vários fatores, às vezes uma questão hormonal, mas diante disso, quando a gente consegue desinflamar esse organismo, a gente consegue também ter resultados bem satisfatórios com acne. Na acne eu gosto bastante, assim como todas as doenças de pele, trabalhar com a autoemo menor. A autoemo menor, ela vai atuar como se ela fosse uma vacina no corpo da gente. Então ela vai limpando todo o seu organismo desse lixo, né? Vamos dizer assim, que tá ali. Então eu gosto bastante, você pode associar aí uma autoemo menor junto com uma ozonioterapia retal. É possível também que você aplique no local da acne, tá? Também é bem interessante. Quantas sessões para o paciente que tem retenção? Pessoal, vai depender bastante de como que tá sendo o resultado. Mas na quinta sessão, se você já estiver trabalhando, né, com outras associações, como suplementação, como limpeza do terreno biológico, é claro, você tem que educar o seu paciente também na forma de como ele se alimenta. Na quinta sessão, você já consegue ter resultados, tá, pessoal? Paciente com psoríase, como tratar com ozonioterapia? Psoríase, pessoal, ela é considerada uma doença autoimune. Então, a doença autoimune, toda doença autoimune, a gente precisa tratar intestino desse paciente. Então, como a gente vai tratar intestino, a gente pode utilizar a ozonioterapia retal, tá? Para que a gente consiga aí desinflamar o intestino desse paciente, né? E como ele tem toda esses mecanismos de ação de ativar as minhas enzimas, antioxidante, aumentar a oxigenação no local, né? Tratar toda essa parte inflamatória, eu gosto de associar bastante a ozonioterapia, né, retal com o protocolo cubano, né? Que são 20 sessões de ozonioterapia contínua, se possível fazer todos os dias.
E aí a gente pode também, nas manchas de psoríase, a gente pode trabalhar com bag, né? Que é a ozonioterapia ali no local mesmo, que eu vou ter uma alta dosagem, uma alta concentração de ozonioterapia correndo ali. Eu consigo trabalhar também com óleo ozonizado, para que essas manchas da psoríase consiga, né, cicatrizar. Mas aqui é muito importante que você adeque bastante a sua alimentação, tá? Pacientes com doenças autoimunes, é muito importante que a gente faça aí uma alimentação adequada, tá? Mas é possível trabalhar com qualquer doença autoimune com esse protocolo cubano. Eu gosto bastante, tenho também bastante resultados. No pós-operatório, pessoal, de cirurgias plásticas, também é muito interessante que a gente associe a ozonioterapia. E aqui, pessoal, a ozonioterapia ela pode ser utilizada tanto antes da cirurgia plástica, porque ela vai preparar o teu organismo para então receber uma agressão, porque toda cirurgia o seu organismo entende que é uma agressão. Então aqui eu consigo trabalhar antes de fazer, né, o processo de cirurgia, tanto depois. Depois, pessoal, você pode aplicar bags no local, você pode fazer injeções subcutâneas do gás também. Por quê? Porque a ozonioterapia, um dos mecanismos de ação dela também é que ela é virucida, bactericida, fungicida. Então ela vai deixar aquela região totalmente livre desses micro-organismos. Então é bem interessante que a gente utilize também para os pacientes de pós-operatório ou pré-operatório, tá? Também é bem bacana. E já estamos aqui, eu gostaria de convidar todos vocês para a nossa jornada da ozonioterapia eficaz. Ela vai acontecer no dia 14/3, tá? Lá eu estou montando uma aula bem bacana para vocês, falando de mecanismos de ação, falando de vias de aplicação, tá? De ozonioterapia, como que você consegue trabalhar. E vai ter muito conteúdo enriquecedor. Então, se você tem interesse de participar, no link da minha bio tem a página de inscrição. Se inscreve lá, pessoal. Eu espero vocês, tá? Espero que todos estejam aí presentes, que a gente vai ter muito assunto bacana para falar. E teremos também uma prática ao vivo. Quem se inscrever nessa página, vocês vão receber um link de pesquisa. E quem responder essa pesquisa, eu vou estar disponibilizando para vocês um presente, tá, pessoal? Então, não se esqueçam de se inscrever, dia 14/3. Ó, surgiu mais uma pergunta aqui, fala de redução de olheiras, por favor. Ó, na redução de olheiras, como que eu trabalho? Eu faço as aplicações no local da olheira mesmo. E aí, pessoal, eu sempre preciso lembrar que quando eu aplico ozonioterapia, a ozonioterapia ela é um gás que é pesado, né? São 3 átomos de oxigênio, um oxigênio que é ativado. Então, é um gás que é pesado, então eu preciso difundir esse gás. Então, quando eu aplico no local das olheiras, a tendência é aumentar a oxigenação naquele local. E aí, então, você vai ter um clareamento de tal patologia, tá? Ozônio é vida, eu amo. Bom, eu sou muito suspeita para falar, porque eu também sou apaixonada por essa técnica. E é isso. Também aplica para calvície? Também. Para calvície também é bem interessante, porque quando a gente aplica no folículo piloso, né, que é onde cresce pelo, cabelo, enfim, muitas vezes você também não tem oxigenação nesse local. Então a ozonioterapia ela tende a fazer isso, aumentar a oxigenação no local, para que então você consiga, né, ter o crescimento ali capilar da região. É muito interessante, dá para trabalhar de diversas formas. Você pode trabalhar também com uma via sistêmica, também é bem interessante. Bom, pessoal, acho que é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Não se esqueçam de se inscrever para a nossa jornada, pessoal. O link tá lá na minha bio. Não esquece, tá? Vai ter muito conteúdo enriquecedor para sua prática clínica. Então, eu espero vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui, dispondo do tempo de vocês,